Pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos estudar orações coordenadas. Afinal, o que seriam essas orações coordenadas? Primeiro, orações. Lembra, as orações são frases, tá? Que tem verbo, tá? A principal forma de você verificar se uma frase é oração é verificando se tem verbo. As orações são aquelas frases que geralmente são compostas por sujeito e predicado. Aí, olha só, as orações coordenadas eu coloquei aqui para vocês. Seriam as orações sintaticamente independentes. E aí, quando eu falo em orações sintaticamente independentes, eu preciso falar do período composto por coordenação, ou seja, do período composto por orações coordenadas. Um período, tá? Vocês precisam lembrar que o período seria aquele enunciado que é composto por mais de uma oração. Então, vamos dizer que eu tenho um período com duas orações. Se essas duas orações forem coordenadas, eu vou dizer que tem um período composto por coordenação, tá ok? E o que significaria isso? Quando eu digo que essas orações elas são independentes, significa que eu posso separar uma da outra e as duas, ambas, permanecem sintaticamente com sentido. Vamos ver como é que isso acontece? Olha só, bebeu suco e comeu bolo. Eu tenho aqui a primeira oração, que seria beber o suco, e a segunda oração, que seria comer o bolo. Se eu separo uma da outra, ambas permanecem com sentido, ok? E é por isso que eu digo que ambas são orações coordenadas, porque elas são independentes. Uma não precisa da outra para ter sentido. Se eu disser apenas que bebi suco, dá certo, e se eu disser apenas que comi bolo, também dá certo, tá ok? Isso aqui seria um período composto por coordenação, ou seja, um período, porque tem mais de uma oração, que seriam elas beber o suco e comer o bolo, e aí a gente tem coordenação por quê? Porque as duas orações que a gente tem aqui são orações coordenadas, são orações independentes, tá ok? E aí eu coloquei a classificação para vocês. Essas orações coordenadas, elas podem ser divididas em dois tipos. Seriam elas as orações coordenadas sindéticas e as orações coordenadas assindéticas. Ah, como eu sei a diferença de uma para outra? Vou dar a dica, olha só. Quando a gente pensar em sindética, vamos pensar em síndeto. E o que seria o síndeto? Seria uma conjunção. Então, as orações sindéticas são aquelas que têm um síndeto, que têm uma conjunção. E as orações coordenadas assindéticas seriam aquelas que não têm um síndeto. Elas não são introduzidas por uma conjunção, tá ok? Então, sindética é introduzida por conjunção, assindética é aquela que não é introduzida por conjunção. E o que seria esse síndeto? Seria a conjunção, tá ok? E aí, quando a gente classifica uma oração coordenada em uma oração coordenada assindética, a classificação termina aí. Se ela não é introduzida por conjunção, então acabou, tá? Mas quando a gente vai classificar essa oração em oração sindética, tá? Ela pode se subdividir nesses cinco tipos aqui, que seriam aditivas, alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas. E aí é aquela coisa bacaninha do português, que quando você lê aqui a palavra, ela já está dizendo, ela já é autoexplicativa, está dizendo mais ou menos o que é que vai transmitir, o que é que a oração vai transmitir. Quando eu digo que uma oração é sindética aditiva, é porque ela vai estar trazendo uma ideia de adição, certo? E um exemplo disso seria, ir comer o bolo. Por que ir comer o bolo seria uma aditiva? Porque eu estou adicionando a ideia de comer bolo à ideia de beber um suco. Então, ir comer o bolo seria uma oração coordenada sindética, porque tem síndeto, tem a conjunção, e seria aditiva, porque essa conjunção é o ezinho aqui, tá? E esse ezinho é a principal conjunção aditiva que a gente tem. Aí, olha só, o segundo tipo seriam as alternativas, tá? E aí, a principal conjunção que aparece na alternativa, que traz uma ideia de alternância, seria o ou. Ou come ou bebe. Come ou bebe. A que é introduzida pela conjunção vai ser chamada de oração coordenada sindética alternativa. No caso, certo, de trazer uma ideia de alternância. Então, aqui, ou bebe. Quando a gente tem a adversativa seria aquela
que, vamos dizer assim, que pelo nome a gente talvez não lembre tanto, mas a adversativa é justamente aquela que vai trazer uma ideia de oposição, tá? E aí eu coloquei para vocês aqui, comeu, mas não bebeu, certo? Por que que esse mas não bebeu seria adversativa? Por quê? Você está dizendo aqui que ela comeu e o comum, o usual seria o quê? Se ela comeu, ela também tivesse bebido alguma coisa. Mas o que é que eu estou dizendo que não aconteceu? Que ela não bebeu nada. Comeu? Sim. Mas bebeu alguma coisa? Não. Eu estou opondo a ideia de que a pessoa comeu, porém não bebeu. Essa oração aqui, que é iniciada pelo mas, certo? Que é uma conjunção, ela vai ser uma oração coordenada sindética adversativa, porque ela é introduzida por uma conjunção adversativa, tá ok? Explicativa. A explicativa é autoexplicativa. Por quê? Porque na explicativa a gente tem uma explicação, tá? Então eu coloquei aqui para vocês. Comeu, pois estava com fome. Eu estou explicando com essa oração aqui o porquê de eu ter comido. Por que eu comi? Por que a pessoa comeu? Porque estava com fome, tá? Então, ó, essa oração, que é introduzida pela conjunção pois, vai ser a oração coordenada sindética explicativa. E por último, a gente tem a oração coordenada conclusiva, que vai trazer uma ideia de conclusão. Olha só, comeu, portanto ficou satisfeito. Comeu, qual a conclusão que eu tiro de que a pessoa comeu? Que essa pessoa ficou satisfeita, tá? Então, essa oração aqui que começa com portanto, que é uma conjunção conclusiva, ela vai ser considerada a oração coordenada sindética conclusiva. Ah, professora, mas você colocou outras orações antes dessas aí. Essas orações aqui, ó, que vem antes, por exemplo, bebeu suco, comeu, que são orações, tá? Pode ter certeza que isso aí é oração. Essas orações aí, vocês podem ver que elas não estão sendo introduzidas por nenhuma conjunção. E se elas não são introduzidas por nenhuma conjunção, elas vão ser consideradas orações coordenadas assindética. Lembra, se for introduzida, sindética. Se não for introduzida, assindética. Tá ok? Então aqui, por exemplo, a gente teria uma assindética e essa aqui é que seria a sindética aditiva. Essa aqui não começa por nenhuma conjunção e essa aqui começa. Então, assindética, sindética. Belezinha, galera? Deem mais uma estudada no livro, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje e até a nossa próxima aula.